João capítulo 13, versículo 4 e 5 diz: Yeshua levantou-se da refeição, tirou a roupa exterior e enrolou uma toalha na cintura. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Depois ele disse: Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Humildade e servir aos outros foi a grande preocupação para Yeshua. Nessa passagem, ele incorpora esse tema ao lavar os pés dos discípulos. Ele fala com desgosto sobre mestres que amam o lugar de honra nos banquetes e os lugares mais importantes nas sinagogas. E ainda acrescenta: o maior de vocês será seu servo, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A honra era vital no mundo judaico do primeiro século, e muitos costumes diferenciavam aqueles com menor status daqueles com mais. Especificamente, os alunos, ou seja, os discípulos, deveriam homenagear seus mestres e discipular seus rabinos. Os discípulos deveriam servir como servos de seu rabino, servindo sua comida e derramando água sobre as mãos para ele se lavar. O modelo deles era Eliseu, que humildemente serviu como mecharete de Elias, ou seja, assistente. Quando Yeshua lavou os pés de seus discípulos, ele não apenas violou o costume que delegava essa tarefa ao servo mais baixo da casa, mas também simbolizava a humildade, pois servia aqueles que deveriam servi-lo. Suas ações foram ainda mais pungentes à luz do argumento que os discípulos estavam tendo sobre quem era o maior. Uma cena semelhante na vida de Gamaliel. Curiosamente, uma história semelhante é registrada sobre Gamaliel, algumas décadas depois. Gamaliel era o chefe do Sinédrio, o mais alto cargo em Israel. Em um banquete, ele se levantou e serviu comida e bebida a outros de menor estatura. Alguns ficaram chocados e rejeitaram seu serviço, assim como Pedro rejeitou a oferta de Yeshua de lavar os pés. Honrar um erudito rabino é como honrar a Torá. Certamente não deve ser negligenciado. Houve um debate sobre se o grande sábio poderia deixar de lado sua própria honra de servir aos outros. Depois de considerar o precedente bíblico, os outros rabinos declararam que ele poderia. Gamaliel é um servo humilde? Ele serve como um empregado doméstico, mas há um maior que aquele que serve. Considere Abraão, que mesmo sendo o maior de sua geração, correu para servir o que pareciam 3 andarilhos humildes. Existe alguém ainda maior que Abraão que serve? Considere o santo bendito seja ele, que produz chuva e faz com que a terra floresça e arruma uma mesa diante de cada pessoa. É interessante que Gamaliel esteja registrado de maneira muito semelhante a Yeshua, servindo humildemente a outros. Ele é a mesma figura que educou Paulo e defendeu a igreja primitiva em Atos, capítulo 5. Encontramos isso no verso 34 ao 40. Ele poderia ter sido influenciado pelo ensino de Yeshua, considerando que ele estava familiarizado com o famoso rabino e seu movimento único. Não parece improvável. Paulo, um discípulo de Gamaliel, trouxe maravilhosamente todas essas ideias sobre a humildade de Deus na pessoa do próprio Machia, em sua carta aos Filipenses, quando ele diz: sua atitude deve ser a mesma de Yeshua HaMashiach, quem, sendo Deus na natureza, não considerava a igualdade com Deus algo a ser apreendido, mas não se fez nada assumindo a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana, e sendo encontrado na aparência de homem,
Ele se humilhou e tornou-se obediente à morte, até a morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou ao mais alto lugar e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Yeshua, todo joelho se dobrasse, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus. Baruch Hashem, pense nisso por um momento. Seja servo, sirva, porque fazendo assim, você será exaltado diante de Deus. Um abraço e que o Eterno te abençoe.